Quando a União Soviética caiu, lá em 1991, não foi só o fim da Guerra Fria, não. O mapa do poder global foi, completamente redesenhado. Aquela era de um confronto bem claro entre duas superpotências deu lugar a um mundo muito mais complexo e imprevisível. Para a gente começar a entender essa história, vamos definir o que é essa tal de nova ordem mundial. No fundo, a gente está falando da reorganização do poder no planeta depois de 1991. Foi quando o mundo deixou de ter aquele sistema com dois lados bem definidos e entrou em algo totalmente novo. Para a gente montar esse quebra-cabeça geopolítico, nosso roteiro vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa no mundo pós-Guerra Fria e vai até os desafios de segurança que a gente enfrenta hoje. Então, vamos lá. O primeiro passo é entender a virada de chave que aconteceu depois de 91. O mundo deixou de ser aquele tabuleiro de xadrez com só 2 jogadores para se tornar um campo com vários atores, cada um jogando com seus próprios interesses e estratégias. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo muito claro. A gente saiu de um mundo bipolar, um confronto ideológico óbvio entre capitalismo e comunismo, e entramos num mundo que a gente pode chamar de unimultipolar. Ou seja, o poder militar ficou bem concentrado nos Estados Unidos, mas o poder econômico e tecnológico se espalhou por vários lugares. As alianças, claro, ficaram bem mais flexíveis e complicadas. E aí vem a pergunta: como é que o poder funciona de verdade nessa nova era? A resposta está num paradoxo bem curioso, onde as diferentes formas de poder já não estão mais todas no mesmo lugar. E aqui está o centro do paradoxo. Na economia, o mundo se tornou multipolar. Potências como a China e a União Europeia competem de igual para igual com os Estados Unidos. Só que na parte militar, a história é outra. O poder continua unipolar, com os Estados Unidos muito na frente. Essa tensão entre a força da economia e a força militar é o que define boa parte do nosso tempo. Isso leva a gente para um desafio central do mundo de hoje, que os especialistas chamam de crise de nitidez. Aquela simplicidade de ter um adversário claro, bem definido, simplesmente desapareceu. Resumindo, a gente trocou o perigo que era claro e previsível da Guerra Fria pela instabilidade imprevisível de hoje. O antigo equilíbrio do terror, por mais assustador que fosse, dava uma clareza sobre quem era o inimigo. Uma clareza que a gente simplesmente não tem mais. Bom, vamos avançar e ver como isso tudo se desenrola na prática. Vamos olhar para uma herança da Guerra Fria, a OTAN, e entender como ela teve que se adaptar para essa nova realidade. Pois é, a OTAN precisou se reinventar. Ela foi criada com um propósito: conter a União Soviética. Mas, com o fim da URSS, ela passou a lidar com ameaças completamente diferentes: pirataria na costa da África, guerra cibernética, combate a grupos terroristas, um novo mundo. E essa expansão geográfica é um ponto fundamental. Trazer para dentro da aliança países que antes eram inimigos do antigo Pacto de Varsóvia mudou completamente o mapa da segurança na Europa. Só que essa expansão para o leste é vista pela Rússia como uma provocação, se tornando uma das principais fontes de tensão geopolítica que a gente vê hoje. E olha só, enquanto as alianças antigas estavam se adaptando, novos centros de poder começaram a surgir, mudando de verdade o cenário econômico global. A tendência talvez mais importante da nova ordem mundial é justamente a influência cada vez maior das nações do sul global. A história não é mais só sobre as potências tradicionais do norte ditando as regras do jogo. E a prova viva dessa mudança é o crescimento do BRICS+. O que começou como um termo do mercado financeiro lá em 2006, só para agrupar economias emergentes, evoluiu e virou um bloco político e econômico de peso, que desafia a ordem liderada pelo Ocidente e não para de expandir sua influência. A escala dessa aliança é impressionante. Pensa só. Juntando os membros fundadores, as novas adições e as nações parceiras, o bloco se tornou uma nova força na economia global. Um contrapeso real às instituições que sempre foram dominadas pelo Ocidente. Agora, um ponto super importante para a gente não confundir as coisas: existem 2 grupos diferentes chamados G20. De um lado, o G20 financeiro, que é o clube das maiores economias do mundo, preocupado com a estabilidade global. Do outro, tem o G20 comercial, que é um bloco de nações em desenvolvimento liderado por Brasil e Índia, com foco em defender seus interesses agrícolas. São grupos com objetivos e poderes bem diferentes. Certo. Mas com o poder todo espalhado desse jeito, como é que o mundo tenta manter a segurança e evitar os piores conflitos? A resposta está na tentativa de criar novas regras e acordos globais. Um exemplo muito claro desse esforço é a Convenção sobre Armas Químicas. Ela nasceu naquele clima de otimismo do pós-Guerra Fria e foi um marco gigantesco,
porque proibiu uma categoria inteira de armas de destruição em massa. Foi uma tentativa real de criar novas regras para um mundo mais seguro. E as palavras do Kofi Annan capturam exatamente o espírito da coisa. Foi um compromisso ético da comunidade internacional. Uma declaração de que, não importa a disputa, existem certas linhas que simplesmente não podem ser cruzadas. E tudo isso nos deixa com a questão central do nosso tempo. Nesse cenário geopolítico todo fragmentado, com tantos centros de poder e sem um inimigo claro, o que vai definir o futuro? Será a capacidade das nações de cooperar para resolver os desafios comuns? Ou será a inevitável disputa por influência? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o próximo capítulo desta nova ordem mundial.